Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio do CJPcast, um podcast aqui do nosso escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia. Eu e Gustavo aqui mais uma vez. Bem-vindo, Gustavo. E estamos aqui com mais uma convidada especial. Chegou o dia. Chegou finalmente. Chegou o dia. Mandei estender tapete vermelho merecido. Lá embaixo para a chegada dela. Merecido. Estamos aqui com a Amanda Figueiredo, Amandinha para os íntimos. Para os íntimos. Que é advogada especialista em direito eleitoral. Estamos aqui acabando de sair de um período eleitoral, das eleições gerais de 2022. E estamos recebendo aqui a Amanda, deve ter muita história para contar hoje aqui sobre esses processos eleitorais. Eu espero, porque é isso que quem está ouvindo Tem. Com certeza. Amanda, bem-vinda. Obrigado por ter aceito aqui o convite, ter vindo com a gente depois do cancelamento, por motivo de força maior, eleições, inclusive. É melhor tu não tocar nesse assunto, porque isso só te desfaz. Só me prejudica. Sócio e teu advogado usa o direito constitucional de permanecer calado. Beleza. Amanda, bem-vinda e obrigado por ter vindo. Eu é que tenho que agradecer. Estar aqui com dois queridos amigos, tomando vinho, batendo papo. Tem coisa melhor, principalmente depois desse período conturbado. Cansativo, né? Muito trabalho, cansativo. Né? Graças a Deus. Mas é cansativo, que eu digo também. Muito cansativo, porque requer não só o físico, como também o intelectual, o mental, ele te exige mais. O nosso trabalho ele é intelectual. A gente, como advogado, assim, sem iniciar ainda, só um parênteses aqui, o nosso trabalho ele é intelectual, como advogado em geral. Nosso trabalho intelectual é estudando, produzindo, discutindo teses, produzindo defesas, etc. Mas na eleição, o advogado eleitoral ele foge um pouco dessa regra e ele vai para o campo. Sem dúvida. A gente se envolve muito. Muito mesmo. Eu falo o seguinte, que a eleição você não consegue pegar nos manuais eleitorais. Não tem, realmente é algo que é completamente discrepante. Você precisa realmente estar na rua, você precisa realmente estar em conversa, sentindo o calor. Inclusive para orientar por onde que o candidato precisa seguir. Seja mesmo, você acaba sendo um pouquinho marqueteiro, você acaba sendo, tudo. Exatamente, crítico. Acaba fazendo a pesquisa Qualis também. Exatamente. Você se vê, você tá balançando a bandeira. Sempre, quase sempre. Mexendo tudo, brigando. É um período muito intenso, assim, muito intenso. 24 horas respirando o processo eleitoral para você. E você não pode ser aquele advogado. E acho que é um primeiro, sei lá, primeira noção assim para o advogado. Ele não pode ser aquele cara que vai dizer pode ou não pode, mas assim, como fazer, exatamente, como poder. O candidato quer fazer alguma coisa em prol de conseguir voto. Você não pode ser aquele cara que diz, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui pode. Você tem que encontrar formas de cumprir aquele objetivo que determinadas atitudes do candidato, do partido, venha fazer, mas para chegar lá, para que seja efetivo. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês em cima do que tu falaste aí. Esse pode ou não pode? É o famoso jeitinho brasileiro. Isso é muito importante pra gente falar pra quem tá ouvindo a gente. É o famoso jeitinho brasileiro ou não? É a regra do jogo sendo jogada. Tu entendeu? Eu acho que não é. Eu costumo dizer o seguinte: lei não tem brecha. E eu tenho certeza que vocês, como operadores, sabem disso e também batem nessa situação. O que a gente precisa? A gente precisa saber como chegar menos próximo da conduta que é vedada. Vamos lá. Então, hoje, o objetivo principal de uma eleição é o voto na urna. Então, a gente precisa, como advogado eleitoral, a gente precisa ser necessariamente coadjuvante. No momento em que isso aí, a história mostra, no momento em que o advogado começa a aparecer muito, alguma coisa tem errado. Alguma coisa tem de errado. Na campanha, de um modo geral. Num modo geral. Então, o que o Yuri falou é muito isso realmente. A gente tem que trabalhar no sentido de permitir
com que o nosso cliente conquiste o voto. Esse é o objetivo principal. Porque ele não está pressupondo que o que ele vai fazer é algo certo ou errado perante a legislação eleitoral. Ele está fazendo aquilo porque ele acha que aquilo vai fazer com que ele conquiste o voto. A gente não pode dizer não, conquiste o voto. Exatamente. Mas se você quer conquistar o voto, você vai por uma outra alternativa ou próximo, né, com efetividade próxima àquilo que ele estava planejando no primeiro momento. Acho que esse é o grande espírito. E quando a gente estava falando aqui que precisa viver o processo eleitoral, você tem que nesse processo de vivência do processo eleitoral que você consegue buscar muitas vezes alternativas que chegam próximo daquilo que ou antigamente podia e hoje não pode, ou aquilo que tem candidatos que são viciados em fazer determinadas ações porque deu certo numa determinada situação que hoje de repente não é permitido e tal. Então a gente tem que ter essa noção, né? Saber essa sensibilidade do processo eleitoral para que você possa orientar o candidato a chegar naquele resultado pretendido dentro daquilo que é permitido ou não hoje, né? Sem dúvida. Então, a gente não pode... Até a própria avaliação de risco, né? Tivemos, e aí já vou entrar num caso desse ano, né? Derramamento de santinhos. Nunca pôde fazer. Nunca foi permitido fazer derramamento de santinho na véspera, material gráfico na véspera. O famoso voo da madrugada. Tem vários nomes que cada estado, cada Ministério Público denomina, tem o seu nome. Mas nunca foi permitido fazer, mas é uma questão, eu interpreto que é uma questão da cultura da eleição. Que é muito difícil você simplesmente dizer e tal. E o Judiciário, o Ministério Público sempre vem tentando criar meios de tentar fazer essa letra que não permite isso de modo efetivo. Esse ano foi mais uma tentativa e mais uma vez estava lá. Tinha inclusive a aplicação de multa prévia, né? Nesse caso, engraçado, que foi a primeira vez que o Ministério Público entrou com uma tutela inibitória. Logo no início da eleição, aqui, e entrou contra todos os candidatos indistintamente. E partidos. Que são em tese legítimos. Exatamente, indistintamente, contra o voo da madrugada, isso antes de começar efetivamente a eleição. Então, assim, é interessante essa tentativa de brecar até mesmo a forma de... A campanha. Eu acho que... Teve proibição de cartazes aqui exatamente. Também, eles entenderam isso. E é interessante essa mudança, porque eleição de 2020, a mesma consulta foi feita. E a resposta foi outra. Então, se a gente levar em consideração que em 22 nós estamos aplicando exatamente os mesmos regramentos de 20, que foram as mesmas, também... A mesma resolução. Exatamente, a mesma resolução, com algumas alterações, foi também a primeira eleição que não foram editadas novas resoluções. E aí, você tem duas interpretações diferentes para a mesma regra legal, mesmo dispositivo, pelo mesmo tribunal, em menos de 2 anos. Isso causa uma instabilidade muito grande, até mesmo porque os candidatos, alguns candidatos, eles tendem a planejar a campanha. Olha, eu vou fazer campanha aqui e ali, e numa campanha com 144 municípios, para buscar votos, um quantitativo de votos que é realmente muito expressivo para conseguir se eleger, eles fazem um planejamento prévio. E aí esse planejamento prévio no meio do... Dá na canela. No meio do jogo é gestor da campanha, né? E muitas vezes sim, tem candidato que foi em 2020, que foi candidato de novo agora em 2022, e que assim, esse planejamento é feito com base na experiência de 2020. Exatamente. Então o cara não pode fazer tal coisa, então agora eu já vou planejar com... Vamos lá, vocês conseguem fazer uma leitura de essa modificação de interpretação se dá... pela sistemática que transforma a justiça eleitoral numa justiça em constante mudança, já que de tempos em tempos o quadro da justiça eleitoral é modificado, os juízes que estão ali são modificados pela própria sistemática, pela própria proposta da justiça eleitoral, ou isso é uma coisa dessa eleição, que essa eleição, pela forma como ela vem acontecendo, pelas coisas como vem acontecendo no Brasil, é tipo assim, vamos vedar o máximo que a gente puder para evitar. Vocês conseguem ter uma leitura disso? Eu posso te dizer assim, de uns tempos para cá, eles têm a falsa ideia de que quanto mais você restringir, mais barata vai ser a eleição.
Mais igual. Exatamente. E eu digo que é uma falsa ideia. Até mesmo porque hoje a gente tem visto muito, muito mesmo, o eleitor colocar cartazes, colocar adesivos, mas ele, a urna é outra, a conversa é outra. Uhum. Então, são situações que você vai analisando de uma maneira que, na verdade, é muito mais de não entender essa mudança de uma eleição para outra, principalmente dentro do mesmo regramento, do que achar Violar, que foi... simplesmente. a mudança, houve uma mudança na composição da corte e aí eles entenderam isso uma evolução. Não sei se seria uma evolução, porque se a gente falar exatamente do material, por exemplo, a proibição de cartazes e a obrigatoriedade de utilização de adesivos em material plástico, você encareceu. Você encareceu assim 5 vezes, absurdamente. Então não sei. É algo que precisa ser analisado. Aqui foi proibido. Posso te afirmar? Outros locais não. Eu posso te dizer que foi proibido só aqui. Só aqui. Até onde eu sei foi só aqui. Exatamente. Então, temos essas circunstâncias. Mas também a gente tem que levar em consideração a evolução tecnológica. Hoje, as pessoas têm investido muito na rede social, na internet. Tanto é que aí, até uma situação interessante de 2020, eu estava numa eleição, eu estava trabalhando para um determinado deputado que veio candidato. E aí ele veio todo alegre falar comigo, olha, eu adquiri recentemente uma ferramenta maravilhosa e foi baratíssima. Paguei R$600 numa ferramenta de disparo em massa de mensagens. E ele estava extremamente, assim... Eu conto, tu conta. Então, e eu lá sentadinha, ouvindo isso, e ele dizendo, olha, a gente já fez isso, a gente vai disparar não sei quantas mensagens por minuto e tal. Aí, para que é isso? Para eleição. Eu falei, de qual? Ele, agora. Eu falei, não pode. Como não pode? Eu falei, podia. Em 2018, o fulano usou. Eu falei, em 2018, podia. 2020, não pode mais. Aí ele olhou para mim, olha, eu já tô com raiva de ti, pode ir embora. Então, às vezes tem disso, né? Investimentos. E hoje, para você utilizar uma equipe razoável de rede social, ficou caro. Ficou bem caro. E aí se investe. Quem está ganhando com isso é o Facebook, né? Os impulsionamentos em geral ficam também mais concorridos e acabam ficando mais caros também na procura, né? Então... Esse ano, quem ganhou muito foi o YouTube. YouTube ganhou demais. O Tinder. Tinder. Verdade. Mas que tipo de propaganda você faz no Tinder? O mesmo de todos. A mesma propaganda que passa na TV passa neles. Naqueles intervalos. O Tinder também tá lá. Que intervalos? Intervalo de passar, você tá passando. Tinder é rede social de vídeo? De foto? De foto, de vídeo. De foto, eu acho. Exato, não, é de relacionamento, é de tudo, né? É, toda rede eu social. Acho mas porque pra mim, Tinder é uma rede de relacionamento. Então também. Eu imagino que só tem pessoas. Mas de relacionamento amoroso, vamos dizer assim, também. Não de relacionamento pessoal. As pessoas, até onde eu sei, as pessoas não procuram um Tinder vou fazer um amigo no Tinder. Diferente do Instagram, do Facebook. Tinder não, já é uma coisa mais... Mas é a questão assim, se as pessoas estão lá, a propaganda vai estar lá. Tá, entendi. Tá, perfeito. Se as pessoas estão lá, a propaganda está lá. E foi a primeira eleição que teve utilização do Tinder de propaganda, pelo menos que eu... Tinder e o YouTube também, né? Porque é interessante. Porque assim, não é algo... Você pode... E é uma coisa que, pra gente que não lida com isso diariamente, é interessante quando eles colocam a propaganda, exemplo do candidato Yuri, vai só para o Pará. Você está assistindo São Paulo, não vai ver. Exatamente, uma ramificação, é interessantíssimo isso. É um direcionamento efetivo. É efetivo demais. Agora, assim, pegando aí no gancho da tua pergunta inicial, além disso, da própria mudança da composição da corte, nós temos uma cultura no Congresso Nacional de mudança de regras mesmo todos os anos ímpares. É verdade. Então existem discussão de novo, vamos discutir a questão do distrital misto, o fim das coligações, que foi recente, teto de gastos, fundo eleitoral, as mudanças, isso tudo foi recente. Exatamente. Federações, isso tudo possivelmente para a próxima vai mudar, né? Porque algumas regras aqui eu senti que acho que não foi tão bom assim. Não sei, assim, aí vai depender de nova formação do Congresso, das pautas do dia,
Mas assim, isso tudo foram alterações de 2014 para cá? 2014 para cá, na verdade, a gente teve uma grande reforma de 2009 para cá, quando a gente teve lá Ficha limpa. Exatamente, ficha limpa, e a gente já teve um objetivo de moralização, e aí daí... A regra da anuidade, de Exatamente. um ano, a PEC da anuidade. Exatamente, da anuidade, aí depois foi... Anualidade. Aí depois vieram as regras, elas eram um pouquinho mais duras, ficaram um pouquinho mais maleáveis, o prazo que era de 1 ano de filiação passou a 6 meses. A campanha que era de 90 dias virou 45 exatamente. Em 2016. Então, e é isso que, sempre com o objetivo de manter uma igualdade, de dar essa paridade que, na verdade, é uma falsa paridade. Nunca existiu. Né? Então, a gente já viu que realmente... O financiamento foi a principal mudança. É uma falsa paridade porque quando chega a eleição a gente descobre que é falsa. Mas esse mecanismo de mudança não é uma constante busca por uma coisa de paridade para se transformar o jogo mais democrático? É uma constante busca. Eu acho que é uma constante busca, mas ela é assim, sempre a realidade ela tá à frente da... Sem dúvida. E nós vamos ter mudança no que vem. Vai ter, as regras vão mudar. Na próxima eleição, né? Não, as mudanças serão nos anos ímpares por conta da regra da anualidade, que tem que ser de 23 para valer para 24. Então, assim, todos os anos ímpares de 2009 para cá tiveram mudanças significativas de alguma forma, em algum ponto da legislação que comprometeram, de fato, tornaram a eleição seguinte uma eleição única. Então, desde 2010 as eleições são únicas. Em 2010 foi ficha limpa. Em 2012 foi a financiamento de campanha. De campanha. Com a mudança da criação de partidos grandes que levaram tempo de televisão e tempo de fundo partidário para os partidos novos. Exatamente. Aquele precedente do TSE. Em 2014, redução do tempo de campanha. Redução do tempo. Em 2016, não podia mais financiamento privado. Empresas, PJ, pessoa jurídica, não podia mais fazer doação. 2016, aí toda vez tem... Teve as cotas também, as cotas foi mulheres, 18, as cotas de mulheres. A gente não tem cota hoje dentro do Congresso, a gente tem cota simplesmente para... Na verdade, eles falam... Para chapa, para lançamento, né, para formar. Que, na verdade, no Congresso ainda a gente não tem, dentro das vagas, a gente ainda não tem essas cotas. Mas, assim, a gente vai pontuar aqui, eu não tenho todas de cabeça, posso ter equivocado uma ou outra aqui nesse hall, mas sempre anos ímpares, de 2009 para cá, nós tivemos mudanças significativas que, de alguma forma, modificaram o processo eleitoral. Essa de 2020 agora foi coligação. Exato. Que respingou agora em 2022 de uma maneira muito grave, muito drástica. Muito grave. Porque as eleições proporcionais para estadual e federal são muito mais... dependiam muito mais das coligações do que a eleição para vereadores. Eu tive a sensação de que o tiro saiu pela culatra com essa legislação de não ter mais coligação, porque o objetivo seria fazer com que pessoas de distintos grupos sociais se elegessem, mas me parece que com essa modificação priorizou talvez não seja a palavra mais feliz, mas priorizou a velha política, vamos dizer assim. Não deixa de estar certo. Principalmente quando a gente leva em consideração agora, por exemplo, nós temos a situação, mudou a regra, não temos mais coligações. Agora, para você eleger você tem que ter necessariamente 80% do quociente partidário. Ok, tivemos partidos que elegeram e não, por exemplo, alcançaram a cláusula de barreira. Partidos grandes que não ultrapassaram a cláusula de barreira. Então, provavelmente, a grande discussão ano que vem vai ser essa, porque senão esses partidos serão extintos. Mas esse partidos grandes, hein? Exato, mas partidos eu acho grandes. Claro que assim, você mirou no que viu, acertou no que não viu. Mas o objetivo era, de fato, um dos fundamentos para acabar com a coligação é acabar com os partidos pequenos. Porque existe uma discussão de muitos partidos fisiológicos, etc, etc. Então, um dos objetivos do fim da coligação é você acabar com os partidos pequenos e ficarem, de fato, que eles possam... E claro que tem a cláusula de barreira, formalmente estabelecida, ela é gradativa, né? Sim, sim. É gradual. E a ideia é que esses partidos tenham tempo de eleição após eleição se reagruparem, se unirem, se federarem. E ficar com o menor número de partidos possível. E ter o menor número de partidos sem comprometer, em tese, a representação.
tem um certo sentido, tem uma certa lógica nisso. Mas eu acho que a minha leitura agora você acerta no que não viu. representação. Você acerta no que não viu. Exato. Você mira no que viu, mas acerta no que não viu. E foi o que aconteceu esse ano, realmente. Isso exige de nós, advogados eleitoralistas que trabalham em eleições, uma atualização constante, certo? Assim, para a advocacia a gente sempre fala, precisa estar atualizado constantemente. Para qualquer área. Para qualquer área, mas é muito... a experiência conta muito na rua, a experiência conta muito no contato com o tribunal, a experiência conta muito com a lógica da mudança, mas você tem que estar atualizado, tem coisa nova que só vai ser aplicada naquela eleição. Exatamente. Não, e o que você está falando é exatamente o que acontece com a gente. A gente precisa saber, por exemplo, se a depender de um regramento, que vem a obstar algum tipo de ação que o teu cliente entende como primordial e essencial para a campanha dele. Vamos avaliar. Isso aqui leva ao quê? A multa. A multa de quanto, tal? Muitas vezes, isso é uma frase que eu sempre utilizo com toda a equipe de marketing, mídia e com os candidatos. Existem multas que são investimentos. Uhum. Então, que elas trazem muito mais fatores positivos do que negativos. Da mesma forma que, às vezes, vale a pena certo desgaste com o tribunal, como às vezes não vale a pena. Então, saber isso é um grande assim, é o principal valor do advogado. Vivência de eleição, né? Interessante isso aí, falar que eu tive isso agora, recente, numa situação em que, num julgamento, até me questionaram, vai subir para fazer tribuna? Eu falei, não vou fazer. Por quê? Porque eu falei, não quero cansar o tribunal. Esse não é o meu objetivo hoje. E era uma situação de propaganda que estava realmente denegrindo a imagem da candidata. E o tribunal disse que, como o nome dela não foi mencionado no vídeo, e era o rosto dela que estava numa dançarina sensual, então não havia afronta ao direito à imagem. Mas assim, beleza, ok. Só que o meu objetivo era outro. Meu objetivo era o registro. Então a gente ouviu aquilo, a gente engoliu aquilo e deixou. Na seguinte a gente conseguiu o objetivo. Então a gente precisa também saber disso. Porque às vezes por coisas pequenas... Exatamente. Você precisa entender que dentro da imparcialidade do julgador existe um ser humano. Que é parcial e vai voltar em alguém. Sempre. Então, se a gente não tiver... menos assim, é mais difícil. Essa separação é mais difícil porque o cara vai voltar em alguém. Vai. Ele tá jogando o cara que ele vai voltar. Sem dúvida. E às vezes, e eu já ouvi muitas vezes de jogadores que, já, por conta de atuação de advogados, deixaram de voltar no candidato. Então, a gente ouve isso. Então, a gente precisa saber também da responsabilidade que a gente carrega. A gente precisa também saber disso. Então, é um pouquinho da advocacia, da sensibilidade até do psicólogo. Do político. Né? Do político. Da realidade política. É importante. Eu acho que muito mais do que psicólogo político. É saber ouvir e saber aceitar a diferença do outro, né? Porque essa é a maior arte que nós temos que enfrentar. É saber ouvir, aceitar a diferença do outro. Se você não concordar, analisar se você vai recorrer ou não. Dependendo da situação. Tem uma lição assim que para mim é até mais difícil, pela minha questão pessoal, mas assim, você não pode ser confundido com um candidato. Primeiro, porque você invariavelmente se advoga para diferentes partidos, diferentes cores, diferentes candidatos, eleição após eleição. Você vai construindo pontes, relações e tal. Você vai construindo a sua carreira profissional. No meu caso, você não pode ser... Acho que a grande sacada é você não se permitir ser confundido com aquele candidato. Né? Então, e aí você começar a traçar essas estratégias de posicionamento, de atuação, considerando esse certo afastamento que ele é necessário, mas ele tem uma linha assim muito tênue para você separar entre a tua defesa daquele candidato e a tua aproximação maior do que a profissional, vamos colocar assim, com aquele candidato. Então é muito interessante. Essa leitura é fundamental para a advocacia eleitoral. Não, é fundamental, mas é interessante. Uma coisa que eu já até falei pro Gustavo, que é um grande defeito que eu tenho, que eu acabo me envolvendo com o meu cliente. É difícil. Não tem como, mas esse ano aqui no Pará foi interessante, porque eu trabalhei realmente para candidatos opositores, completamente opositores.
Então, assim, foi interessante fazer a defesa de um, fazer ações em favor de outros, e quando um queria atacar o outro, aí eu ficava aqui fora. Mas foi bem interessante, até mesmo com os colegas que a gente estava trabalhando. Eu estava exclusivamente com um e estava trabalhando com outros colegas com outro. E a estratégia foi interessante, falou assim, de chegar comigo, e aí, olha, já viu? Já vou mandar o direito de resposta lá para publicar. Eu falei, não publica hoje. Aí ele disse, vai, tem 24 horas para cumprir. Eu falei, quer apostar? E aí eu entrava e conseguia uma cautelar para suspender a executividade da decisão. E aí é interessante isso. E a gente sabendo que tem disso também. E o melhor é quando você olha para o colega, você olha para quem está atuando contigo e ele consegue fazer essa separação. Quando você olha para a corte entende exatamente o papel ali. O papel da gente e respeita o papel que a gente está exercendo ali nesse momento. Muito bacana. Assim, isso é bacana, isso é legal. Mas é uma arte que a gente aprende com o exercício, certo? Exatamente. E aí uma pergunta também de leigo. No eleitoral tem muito essa briguinha de colega advogado que tu acaba te misturando, como tu falaste assim, é difícil. Você se apaixona pela causa, você se envolve com o cliente, mas assim, tem alguns advogados que dão um passo além disso e acabam transformando o colega advogado como um inimigo, em adversário. Como é isso na justiça eleitoral? Isso é mais de boa? Já que a gente está num ambiente político, isso é mais de boa? Ainda tem aqueles colegas que acabam entendendo o advogado do outro lado como um inimigo, um adversário? Tem muito. Tem muito. Mas a gente vai tentando tirar isso. Vai relevando. Porque lá na frente tem uma outra curva que a gente se encontra. Eu vou te falar, a advocacia eleitoralista, ela é muito... Vou fazer uma analogia para você. O eleitoral, ele é como se fosse um cesto que você abre e que ele reluz de ouro. Quando você mete a mão, aquilo lá, na verdade, é escama de cobra. Então, assim, as pessoas, elas são atraídas por uma situação que elas acham que é fácil, vou fazer, eu sei o que é estar na rua, mas eu posso te dizer que é uma das áreas mais técnicas para você trabalhar. O pessoal, geralmente, os advogados, eles têm como a área mais técnica da advocacia o tributário. Né? Olha, o tributarista, o cara é técnico, sabe? Não precisa fazer audiência. Não precisa. Só terno e gravata. Só isso, né? E não precisa ir conversar com ninguém, basta a tese. E, na verdade, não é. Eu posso te dizer que, na justiça eleitoral, você tem que mostrar técnica, não adianta a lábia, e é o único lugar que você vê início, meio e fim de um processo ainda vivo, às vezes, tá? Quando você inicia um processo e termina com trânsito em julgado, porque às vezes você tem um processo com inicial, defesa, parecer do Ministério Público e sentença, e às vezes trânsito em julgado em uma semana. É o único lugar que você vai ver isso. Então, é interessante. Isso não é necessariamente uma virtude. Não, mas... Da mesma forma que você vê processos grandes aí, que você vê situações que a justiça em si, a justiça eleitoral, ela decide um pleito. Então, eu te digo que isso aí acontece muito mais, às vezes, pela inexperiência, por achar que o ser combativo é ser briguento. E é sempre o que eu falo. Eu, quando vou cumprimentar um juiz que ingressa na Justiça Eleitoral, já que é um tribunal de nomeados, né, misto, né, eu sempre falo, você vai ter sempre uma pessoa extremamente combativa, mas uma pessoa extremamente respeitosa. E graças a Deus eu não tive problemas nenhum com nenhum juiz, quer seja ele compondo a corte eleitoral, quer seja ele julgando nas zonas eleitorais. Graças a Deus. Já tive outras, mas não no eleitoral. Às vezes é necessário. De vez em quando a gente precisa. É importante. Porque, assim, acho que na minha leitura o advogado ultrapassa, ele ganha o direito, entre aspas, de ultrapassar o limite quando a parte de lá também ultrapassou o limite. Então, às vezes, assim, eu costumo dizer,
normalmente eu na área criminal, que é meu local de fala, né? É assim, normalmente o lado quando a gente está no lado da defesa, normalmente a acusação ela está constantemente ultrapassando o limite, e aí normalmente é ferindo direitos fundamentais, etc. É difícil tu ver difícil não, mas tá mudando, mas é comum tu ver um cara que um promotor, um procurador que tá nem aí para os direitos fundamentais. Ele precisa representar o Estado e colocar aquela pessoa atrás da cadeia. Que não é nem uma pessoa, é um caderno, é uma folha, é um nome. Essas pessoas esquecem né? Essas pessoas esquecem que por trás de tudo isso existe um ser humano. Mas a gente tem que entender que é isso. Mas tem determinadas situações que tu precisa também dar esse passo e chutar a porta e dizer não, é assim, é assado, e criar essa vamos colocar essa inimizade, talvez, ou dependendo muito de quem está do lado de lá, para entender que isso faz parte do jogo, né? Eu te diria que não é nem faz parte do jogo. Eu acho que faz parte do processo. No momento em que a gente estuda lá atrás, lá na introdução ao estudo do direito, que aquele triângulo, juiz, acusador e defensor, eles estão no mesmo patamar, não existe diferença. No momento em que você não exige, mas você pede pelo menos que esse tratamento seja paritário e que você mostre que você tem condições de estar ali no mesmo patamar que eles, isso incomoda alguns. Mas insiste um pouquinho mais, principalmente quando assim, essa carinha novinha, assim, né? Pessoal. É mais velho. Eu sei daqui da mesa é mais velho, mas tudo bem. Vamos começar a falar isso, é melhor a gente ficar calado. Bora muda de assunto. Mas assim, às vezes a aparência engana, a gente vai um pouquinho melhor vestido. Eu tenho isso, né? Eu tenho uma formação de São Paulo, estudei na capital paulista e eu tenho disso. Eu lembro muito bem que um professor de processo civil ele falava que você precisa respeitar o lugar onde você está, e o primeiro respeito que você demonstra é na vestimenta. Então tem situações que você vai vestido, as pessoas já olham e já tem aquele distanciamento. Você precisa saber trabalhar essa proximidade. Quando tua roupa fala. Exatamente. Eu sou assim, aqui em Belém é outro papo, né? Em São Paulo dá gosto de você vestir um terno bacana, uma gravata bem. Agora, sobretudo. Então, agora aqui, às vezes, essa é uma coisa que já me revoltou mais, mas assim, é preciso compreender momentos. Essa analogia do preciso respeitar o local é perfeito. Você precisa ter bom senso. Eu já fui muito crítico disso, da necessidade de ter. Mas isso não é necessariamente uma necessidade, é uma cultura que foi criada de respeito àquilo que você está. Então é preciso dosar o ministro Marco Aurélio, as liturgias. Respeitar a liturgia de algum lugar. Exatamente. Mas assim como a gente vai, por exemplo, numa igreja e existe uma liturgia, precisa ser respeitada. Mas tu concorda que deve ter um certo exagero? Não? Mas assim, Yuri, não necessariamente o terno é o respeito. Não necessariamente o terno. Eu já tive situações de chegar e o juiz falar assim, vocês se importam de não estar de terno? Mas ele sabe qual que é o respeito que ele precisa. É diferente de você ver, por exemplo, como eu vi estagiário de calça jeans e sandália dentro do fórum. Peraí, gente. Se começa assim, não termina legal, não é legal. E eu não estou falando nem muito ao céu, nem muito ao mar, né? Exatamente. Então, assim, se você não tem... É o início. Se você não tem o início do respeito, aquilo que te exige algo mais, talvez você não consiga alcançar. Então, é a situação. Eu acho que bem por aí. Acho que vai pela situação. O que para mim é respeitar? Eu falo o seguinte, eu tinha... Quando eu estudava, tinham várias coisas que os colegas faziam que não gostavam. Eles chegavam comigo e falavam assim, e Amanda, vai para ali que a gente vai fazer um negocinho aqui que você não gosta. Isso é respeito. Não é separação. Então, assim, eu acho que quando você consegue fazer o pequenininho, o grande fica fácil.
Um grande fica fácil. É a história, fazer o básico hoje é extraordinário, né? Exatamente. Eu fico falando isso, é quase um mantra hoje, fazer o básico é o extraordinário. É fazer o interessante, básico é o isso é verdade. Isso é verdade. Né? Como é que foi, Amanda, assim, voltando um pouco assim para trás? Como é que foi assim formou, eu falei, eu vou ser advogado eleitoral. Sempre quis, nasci para isso. Como é que foi teu processo de escolha dessa área de atuação? E como foi a tua primeira eleição? Oh, meu Deus. Interessante. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu morava numa cidade em que eu tinha tudo 24 horas por dia, em menos de 20 minutos na minha casa. Bastava ligar. São Paulo. Eu morava ali nos arredores da Paulista, e então tinha tudo nas mãos. Eu saí de lá... Você é de lá? Não. Eu nasci aqui, criei em Macapá, fui estudar em São Paulo, e quando voltei eu escapuli direto para Breves, uma cidade relativamente grande no Marajó, né? E foi para lá que eu fui, foi aonde a primeira porta se abriu. Se formou em São Paulo. Formei em São Paulo, tirei OAB em São Paulo. Começou a advogar lá já? Não. Aí a família trancou tudo, disse, ó, te vira aí. A gente, quando começa, a gente não tem como começar. E aí eu vim pra cá, vim pro Pará. Uma tia minha trabalhava em Breves, me levou, me apresentou ao prefeito e disse, olha, vamos trabalhar aqui nessa eleição. Eu falei, oi? Eleição? Como é que é? Tem advocacia eleitoral? Lá tu não tinha tido nem a disciplina eleitoral. Absolutamente. Lá, inclusive, eu tinha feito um teste de proficiência, tinha passado para ingressar no mestrado com a orientação do Dr. Paulo de Barros Carvalho em Direito Tributário na PUC de São Paulo. Então, tudo isso aconteceu e a família não quer nem saber. Quem é Paulo? Não quero saber quem é Paulo de Barros. Vem pra cá. Então... Vim embora e comecei a estudar, iniciei num escritório muito renomado aqui. Não, aqui em Breves, mas trabalhando para o escritório aqui, que foi o escritório do Dr. Inocêncio Mártires. Eu sempre falo, eu sempre falo que tudo o que eu sei de eleitoral, e obviamente a gente vai se aprimorando depois, eu realmente aprendi com ele. Aprendi com ele a advocacia, ele é como você falou, uma pessoa que tem uma referência aqui. E foi quando eu comecei. E a eleição é algo que realmente é apaixonante, por conta desse dinamismo do eleitoral, de você ter a condição de ver efetivamente aquilo acontecendo, é uma coisa que chama atenção. E a partir dali você vai aprendendo, você vai começando a lidar com o ser humano. E interessante, foi 2004, foi o último ano em que foram permitidos os showmícios. Então ainda podia, showmício, tinha show e tal. Aí depois ficou chato, showmício, boné, entrega tudo, né? Eu lembro que tinha as coisas boas da eleição. Bola de futebol com o nome do candidato, nome, número, chaveirinho, boné, caneta, boné. Então, assim, podia tudo, não. A camisa hoje é controversa, porque pode utilizar para colocar... Não como propaganda. Sim, mas pode ter o nome e o número do candidato. Em resumo, não pode parecer na prestação de contas. Exato. Então, assim... Aí o que acontece? Então, assim, comecei lá, primeira eleição em Breves, ganhamos, foi bem... Eleição geral municipal. E a partir dali, eu recebi o convite do Dr. Inocêncio para ficar fixo no escritório dele, já para fazer parte da equipe. E aí a gente enfrentou em 2006 a eleição geral, já trabalhando com o MDB, e depois trabalhou para o governo, né? Teve candidato, o deputado Priante, foi para o segundo turno, mas quem foi para o segundo turno foi a Ana Júlia e o Almir Gabriel. A Ana Júlia ganhou. E aí, a partir de então, foi a cada 2 anos uma eleição e um aprendizado. E tá aqui. E será assim até... Então foi meio por acaso. Assim. Por acaso. E até mesmo cogitou fazer alguma outra coisa, não? Cogitei. Quando eu voltei para cá em 2004, o objetivo era realmente seguir a linha que eu queria, que era o tributário. Sempre foi isso. Eu sempre quis ser advogado tributário. Eu até encho o saco do Gustavo, que eu falo para ele que ele tem
Características. É a cara de tributarista, não tem nada de criminalista. Mas, assim, foi o que eu quis. Só que quando eu vim em 2004, a gente não tinha empresas aqui que tinham essa visão, olha, teses tributárias. Você veio de São Paulo, outra Exatamente. realidade. É completamente diferente. do mercado. Eu trabalhei em escritórios que trabalhavam com a Gol, com a TAM, na época TAM, com uma multinacional de algodão chamada Maeda. E, assim, trabalhei em grandes escritórios na área tributarista. Trabalhei em escritório que tinha mais de 5.000 ações da CDHU, que né, de companhia de habitação. Então, a gente trabalhei nisso. Então, era isso que me encantava. A tua Jamais. realidade de mercado era aquilo. Completamente diferente. Aí você volta para um tributário que para um eleitoral que assim, que é perto na mão, é perto de mão, olho no olho, abraço, no sol quente, andando. Exatamente. E ainda quando você abraça, fala assim, eu preciso de uma carga de gás. Eu estou precisando de tal coisa. Olha, preciso de uma telha. Em breve. É uma coisa... Uma mudança assim de... Muito, muito grande. Mas depois da primeira eleição foi paixão a... Primeira eleição, vai. Mas foi paixão mesmo? Ou foi uma coisa assim... Mas se você deixar, mano, o eleitoral te pega. E acabou se apaixonando. Posso te dizer uma coisa? Eu sempre digo o seguinte. Eleitoral não é a placa do meu escritório. Eu trabalho com advocacia pública, administrativo. É no que eu sou especialista. Mas a eleição sempre vem. E, como vocês mesmos colocaram aqui, eleitoralista. É com isso que eu sou conhecida. Então eu posso te dizer que é uma paixão, sim. É uma cachaça. É que nem eu falo do criminal. Não é tem uma como. cachaça. É uma cachaça. Tu tomou, tu te apaixonou, aquela história. Tu acaba criando a tua preferência. Não tem jeito. É tem isso mesmo. E aí a gente, entre uma eleição e outra, a gente arruma alguma coisa para fazer. Mas assim, o eleitoral acabou. Assim, antigamente tinha essa noção de ser sazonal. Assim, vou fazer um eleitoral porque é sazonal, de 2 em 2 anos, eu vou ter. Mudou. Hoje, as teses criadas, a própria preparação da justiça eleitoral, a capacitação dos servidores da justiça eleitoral e dos advogados, e a própria importância, né? As coisas que são mexidas com o processo eleitoral, né? São coisas apaixonantes. A política é apaixonante, não é à toa. A arte da política é apaixonante para todos, eleitor e candidato. Os eleitores brigam hoje por causa de política. Então, a advocacia eleitoral se tornou uma coisa perene. Sim. Não existe mais aquela... Você tem demandas hoje, você consegue preparar você prepara a campanha e demandas partidárias e de candidatura eleitoral propriamente dita, perenes. Já deixou de ser uma... Não sei se foi alguma vez, mas na faculdade algumas pessoas, eu tinha essa impressão. E olha que eu participava de eleição. Vai aparecer uma coisa assim, sazonal. E ou eu estive errado esse tempo todo, ou deixou de ser sazonal, porque hoje, vivendo a realidade, é perene. As demandas são perenes. Na justiça eleitoral, onde você pode programar uma carreira, entrar no escritório, acompanhar um partido, ser interno de um partido, ser advogado de um candidato, de um mandatário, seja qual o cargo for, de assessoria de município, que tem um respingo eleitoral também quando você pega a gestão, pega o prefeito. Mas é advocacia pública ou não? Não, sim, mas você tem uma atuação eleitoral também, ainda que administrativa. Por isso que é próximo. Não deixa de ser próximo, inclusive há algum tempo atrás. Até porque a maioria das ações das gestões visam uma reeleição. Sem dúvida. Eu acho que assim... É natural, é uma crítica. É ilusão e é besteira achar que é o contrário. Sim. Mas sim. Você visa a reeleição ou eleger visa a reeleição, eu acho que qualquer tipo de melhoria para a população, ela visa algo maior. E o do político é a permanência. É o voto. Né? E é o voto. Foi aquilo que a gente falou no início. Qual que é o grande objetivo do eleitoral? E eu posso dizer que é do direito eleitoral, é o voto na urna. Então não adianta eu ter feito um trabalho excepcional, sair aplaudida, cheia de pompas e paetês, e meu candidato não ganhar. Exato. A derrota é a mesma. Né? Talvez um desgaste, e isso aí tem que ser algo muito bem avaliado, um desgaste dentro de um tribunal,
ele pode trazer um efeito eleitoral interessante. Uma facada elegeu há 4 anos atrás um presidente. Entendeu? Então, assim, foi só isso? Não, mas foi determinante, sim. A gente sabe. Foi a mudança de chavinha. Exatamente. Eu posso te afirmar, por exemplo, que em 2006, no primeiro palanque que ela subiu, a então candidata Ana Júlia, o palanque desabou, ela quebrou, ela quebrou a perna, ela passou a campanha inteira internada. Sem poder fazer nada, ela só fazia gravação de vídeo. Ela estava internada, não podia. Foi feio, foi bem feio. Quem fez a campanha dela? Militância. Ela foi por segundo turno e ganhou a eleição. Então, assim, existem situações que mudam a eleição. Exatamente, totalmente. Mudam completamente. E esse é o barato da coisa, acho muito legal, porque tudo é tipo assim, você falou de 2018, tivemos o evento facada, tivemos em 2014 o evento queda do avião. Exato, queda do avião. Que era o Eduardo Campos. O Eduardo Campos era quem tinha mais margem para crescimento. Né? Em tese, mas ele estava assim, mas esse fator mudou a eleição, porque a Marina, que era vice dele, explodiu. Explodiu e depois queda. Mas assim, se a eleição tivesse terminado 3 dias antes, em 2014, ela teria ido para o segundo turno. Sem dúvida. Em tese também, admitindo que as pesquisas estavam corretas. Mas assim, são pesquisa interessante. E acho que é uma coisa que a legislação ainda não conseguiu trabalhar. Não. O judiciário e a legislação, a regra do jogo ainda não conseguiu trabalhar como lidar, porque com pesquisa, por exemplo, é uma coisa, existe uma linha assim, o cara é contra, eu não quero pesquisa porque influencia. Por outro lado, tem a liberdade de você ter a informação que é científica, tem metodologia, você pode concordar ou não, mas existe metodologia. Agora, o que é um, o que é outro? Existem de tudo. E as pesquisas, assim, nas últimas eleições talvez não, mas em algumas eleições elas foram decisivas para o resultado, né? Foram sim. Essas últimas a eleição agora do primeiro turno, tipo, foi um erro feio, me parece. Aí é que tá, foi erro ou foi mudança? Aí a gente nunca vai ter essa resposta. Pois mas aí se a gente pega e a gente vai dar um exemplo lá de São Paulo, tá? Mudou muito lá a diferença. Não, então, se você for pegar todas as pesquisas que estão registradas e que foram divulgadas, dava um resultado. O máximo de entrevistados é de 2.000 entrevistados. E você está falando de um universo de 30 milhões de eleitores. No Rio também, a eleição do Witzel, né? Que dava o Witzel com 1%, 2%. Em Minas Gerais tem isso, lá em 2018 tem. Mas também tem aquilo. O eleitor, ele não... ele está escondendo o jogo ultimamente. Eu vou falar uma experiência minha. Há 15 dias atrás eu estive aqui e estava levando a minha filha para a escola, meu bebê para a escola, e eu recebi uma ligação. DDD 91, atendi. Olá, tudo bem? Nós estamos fazendo uma pesquisa eleitoral. Você pode participar? Eu falei, posso. Opa, vou participar. Finalmente. Posso. Finalmente. Ninguém me ligou, nunca ninguém me ligou. Vou participar. Tudo bem. Sexo feminino. Ele, grau de instrução. Eu falei superior completo, especialização. Ela, eu não consegui avançar aqui. Muito obrigado. Desligou o telefone. Isso aconteceu comigo. Né? Ninguém me disse. No caso do Gustavo, ele desligou antes. Eu, não quero. Saiu por indeciso. O voto dele foi por indeciso. Exato. Então, assim. Podemos ajudar o candidato dele, né? Pois é. Então, assim, a gente tem alguns questionamentos em relação aos métodos de pesquisa científicos, eles são objetivos. Não. Mas como chegar a isso? A seleção. É difícil, porque assim, você vai proibir? Vai proibir? Não tem como. Não tem como. É um método científico qualquer. Libera, então, as consultas, as enquetes, porque isso você não pode fazer. Eu confesso que eu não tenho nenhuma posição, mas assim, fato é que a legislação e a justiça eleitoral ainda não conseguiram enfrentar esse fenômeno chamado pesquisa eleitoral. Nossa. Há muitos anos tenta, já deixou a metodologia lá registrada, mas que não adianta nada, enfim, há muitos anos se tenta, mas ainda não conseguiram encontrar uma forma de regular isso de uma maneira satisfatória. Sim, olha, aqui,
o candidato mais E o votado para candidato deputado te estadual. liga. E o candidato te liga. Como é que a gente vai impugnar essa campanha? Essa pesquisa é mentirosa, isso aqui tá batizado, isso aqui tá não sei o quê. Isso aqui... E aí, Porque como é? não tá batizado, porque é aquele quadrado que ele determinou. E ele tá dizendo ali que ele foi nos bairros X, Y e Z, nas ruas X, Y e Z. Ok. Aí ele identificou, ele foi e O que selecionou. importa é o númerozinho lá. Exato. Assim, O número é exato. Assim, por É o exemplo, gráfico. aqui no Pará, os dois não, mas o candidato mais votado para estadual não apareceu em nenhuma. Não foi citado em nenhuma pesquisa de intenção de voto. Nenhuma pesquisa de intenção de voto. Deputado estadual, o mais votado no Pará, apareceu. Pode verificar. Ah, não, sim, com E certeza. aí você vê uma situação dessa. Só que também já criou-se um mercado disso. Assim. Sim, Altamente, sem dúvida. é altamente lucrativo. Sem dúvida. Porque aparecer na pesquisa influencia voto. Você aquece a tua militância, Verdade. você publica nas redes sociais, você impulsiona nas redes sociais, você transforma aquele resultado verdadeiro ou não, você transforma numa peça de campanha. Mas, assim, vamos lá, isso eu acho que é muito mais para militância, mas será que isso tem impacto no voto? Tem. Para proporcional, Tem. majoritário, Só mas que para a proporcional, será que tem? Acaba Tem. tendo. Tem, porque o eleitor tem aquela a psicologia do voto. Exato. Ele vota em quem vai ganhar. Não quer perder voto. Não quer perder o voto. Acabou. E é impressionante. Se você for de casa em casa, conversando com as pessoas, você vai ver que essa psicologia do eu quero votar em quem ganha, se eu votar em quem perder. Ela não é confessada. Né? Exato. Mas ela cria uma onda. Se você perguntar, tiver 1000 pessoas do lado, uma do lado da outra, e começar a perguntar para a primeira e ela fala o nome A, a tendência da segunda falar o nome A é muito maior do que se ela fosse a primeira a responder. E vai criando uma onda. Assim, as pessoas vão sabendo quem é a favorita e vão, eu também vou nesse. Então, em cima disso, tipo assim, a campanha ela pode influenciar até a página 2. A pesquisa, desculpa. Ela pode influenciar até a página 2. Porque, tipo assim, todo mundo fulano de tal, mas aí você vê a campanha uma caminhada do fulano de tal, aí aquele voo de drone que não acaba de tanta gente atrás. Isso tudo é a psicologia do voto. Isso não é muito mais efetivo do que uma pesquisa e você, enfim, gastar menos? Tudo serve para influenciar o voto do eleitor. Dúvida, não é à toa que o cara mostra uma campanha grande. Ele mostra uma campanha grande exatamente por isso. Pois é, e aí vamos dizer assim, esse erro das pesquisas, talvez, principalmente para presidente, agora que realmente houve uma coisa. Será que também não foi fruto dessa não, olha, tá todo mundo na eleição, por exemplo, as pesquisas davam que o Lula ganharia no primeiro turno, mas você ia nas zonas votar, eu pelo menos, na minha zona, tá todo mundo de verde e amarelo. Isso também não tem um efeito psicológico, tipo assim, eu vou votar em quem ganha. Será que isso não é mais importante do que a pesquisa? Tem sim, mas eu posso dizer ultimamente que o que tem influenciado, tem uma música do Capital Inicial que ele fala assim, o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Então, o eleitor está levando muito isso em consideração. Dizer uma coisa e fazer outra. É interessantíssimo isso. A gente... É um fenômeno complicado de se ler. Exatamente. Assim, você candidata, precisa daquele dado e você não consegue entender aquele dado. Se é confiável, não é. Se está batizado, não é. Ou não está. Se aquilo é real, não está. Exatamente. E é difícil, porque como é que você vai cobrar? Qual é a certeza metodológica disso? Ele pode. Até porque mudanças ocorrem. Exato. Mudanças ocorrem. A 2 dias da eleição pode mudar o quadro. Com certeza. E assim, é um escudo. Agora, isso também vira um comércio, porque tem candidato então, que compra. Assim, diante dessa situação que a gente está constatando, assim, por que demonizar então as empresas que estão fazendo as pesquisas? Porque é um discurso político também. Quem não aparece e entra, tem uma carta na manga para dizer assim, olha, estão mentindo, não acreditem mais, porque eu não apareci. Mas se estivesse aparecendo... assim, não é endemonizar, eu não diria isso. Talvez, enfim, mas... Eu acho que aquela... ferrenhamente como se tem feito agora. Aquela situação, será que uma amostra de 2.000 eleitores é suficiente para 30 milhões? O problema é que a notícia do resultado da pesquisa ela é mais importante que a própria pesquisa. Pronto, falou. É isso. Exatamente. Só serve para isso na prática. Até porque é o seguinte, por mais... Vamos imaginar que a pesquisa foi feita com
10 mil eleitores, 10 mil ouvintes da pesquisa no universo de 1 milhão e tantos eleitores, de 4 milhões de eleitores, que é o nosso, ainda assim é frágil. Com 300 candidatos, onde 70% não sabe quem votar uma semana antes da eleição. Então, assim, naturalmente, a pesquisa eleitoral, por mais correta que seja, mais isenta que seja, ela é frágil. Ela é frágil de concretude. Ela é frágil porque ela não vai representar, ela não vai dizer com exatidão aquilo que de fato é. Ela vai dizer o retrato da pergunta. Só, mas ela... Então, para que investir em pesquisa? Porque a notícia do resultado da pesquisa é mais importante que o próprio dado da pesquisa. É a psicologia do voto. Aí como é que a legislação... Aí, vamos lá, toda essa conversa é trazer para cá. Como a legislação e a justiça eleitoral, e nós, advogados, enfrentamos isso. Difícil. É difícil. É muito difícil. Não tem legislação suficiente ainda para isso, não tem regulação suficiente para enfrentar a pesquisa. Ao mesmo tempo que ela informa, ela também influencia. Agora, até que ponto ela informa mais, até que ponto ela influencia mais, até que ponto aquela pesquisa X ela foi feita para dar o resultado A e o resultado B. Estipular, talvez, vamos lá, não sei se isso muda. E aí também não sei se vocês têm essa resposta, até porque vocês são advogados, não são estatísticos. Mas, tipo assim, estipular uma barreira de um percentual mínimo de pesquisar a pesquisa ela sempre tem que ter necessariamente 2% do colégio eleitoral. Tô chutando um valor aqui, entendeu? Será que isso tem alguma modificação? Estipular um percentual em relação a isso? O estatístico falou ali que não. Então a pesquisa tem a confiabilidade, não é 5%. Tudo é escudo, Então, tudo é blindagem. 5% está completamente errado. 5% de chance está totalmente errado. E é interessante porque aumentou, Tudo isso que ele está falando, e aumentou. Se você verificar de 12 para cá, de 2012 para cá, pelo menos 1 ponto percentual foi aumentado dentro da margem de erro. Esse ano foi a maior margem de erro que eu já vi de 5 pontos percentuais em pesquisa. Nunca tinha visto. Pode pegar 12, 2 pontos para mais ou para menos, 3, aí você Antigamente a gente tinha a margem de erro e agora a gente tem a margem de confiabilidade. Então, assim, você tem 2 fatores que podem justificar um erro crasso. Exato. Então, assim, é complicado. Mas também ajuda, né? A mudança do nome dos institutos também ajuda de uma eleição. Agora, como era o nome daquele que tu disse? Não sei, mas eu acho que o próximo vai ser Sininho. Né? Pode pilim-pim-pim, né? De repente. Mas é da cultura da eleição também sair a pesquisa na véspera no Jornal Nacional. É da cultura do processo. A legislação deu uma melhorada, né? Porque agora a pesquisa necessariamente precisa sair com no máximo 48 horas antes. Então, não pode divulgar, tem que... De véspera. Isso, não tem mais aquela pesquisa de véspera e tal. Então, tem uns regramentos para tentar não influenciar tanto. Mas assim, aí isso cria uma demanda, assim, a pesquisa é uma coisa que me inquieta mais, porque assim, como é que a gente vai atuar? É muito difícil. É difícil, eu concordo. É muito difícil, até mesmo porque... Eu sempre ligo pra Amanda, pra saber, Amanda, o que eu faço? Não, é difícil porque o que acontece? Eu vou te dar um exemplo agora, atual. A gente tem situações de que pesquisa deu candidato com 17 pontos de diferença do primeiro para o segundo, e a diferença foi de menos de 2 pontos percentuais. Então, isso é algo que tá fora. E aí, nem o estatístico tem como explicar isso agora, entendeu? Mas situação é discrepante demais. E a gente viu isso do Iapoque ao Chuí. A gente viu isso do Iapoque ao Chuí. Então, a gente viu uma tendência, a gente viu a gente viu claramente, Yuri, aquilo lá, abuso dos meios de comunicação social. A gente viu isso. Mas daí a acionar, daí isso religioso também tem. Exato. É uma jurisprudência nova. Exatamente. Do poder religioso. Do poder religioso. A gente está vendo isso. E eu não sei se vocês viram que, acho que foi no UOL, não lembro onde foi que eu vi, mas o aumento do número de pessoas ligadas a religiões, pastores, bispos, padres, etc. Então, assim, é algo que a gente tem que levar em consideração, sabe?
temos sim abuso de meios de comunicação social, pró e contra. Mas a situação ela vai se tornar tão gigante que às vezes a instabilidade do resultado ela é muito mais danosa do que deixa acontecer. Vamos ver aí, sabe? Vamos ver o que vai dar. Vamos corrigir em cima do erro, né? Exatamente. Do que tentar prever o que vai acontecer. Porque Vamos corrigir realmente em cima do erro. a gente vê as tendências. Nós somos críticos, né? A gente sabe enxergar quando uma pergunta é tendenciosa ou não. O eleitor não. O eleitor é paixão. Paixão. É paixão. Pura. Agora, tem uma coisa também, Amanda, nesse processo de... muita coisa mudou na jurisprudência por conta de gente que moveu montanha, de advogado que moveu montanha em processos muitas vezes até assim, despretensiosos, que acabaram criando jurisprudências importantes para o processo eleitoral. Então, o problema é que essa linha entre você tumultuar e você, de fato, construir algo é muito tênue no eleitoral, porque você está vivendo ali aquele momento, muitas vezes uma ação ela só tem sentido naquele exato momento que você está entrando. É até ruim falar isso, né? Porque é até instável para a ciência do direito, que diz assim, tem certo e errado. Em cima disso, o eleitoral, ele teve, aqui no estado do Pará, foi paradigma na questão, por exemplo, foi a partir de uma eleição que surgiu a questão do casamento homoafetivo. Foi verdade. Foi aqui no estado do Pará, Viseu. inclusive, Viseu, que, se eu não me engano, o juiz reconheceu, o juiz de primeiro grau reconheceu, e o TRE que modificou, não foi alguma coisa assim? Afastou pela ausência de previsão, e o TSE reconheceu. E manteve a cassação. Foi pro Supremo também. Foi, mas o TSE reconheceu e o Supremo manteve a decisão do TSE. Aqui também, foi daqui também o precedente do Ministério Público poder se licenciar para... Foi, lá de Marabá, da ex-prefeita de Marabá, Maria. Não, de Marabá, não, Santarém. Santarém. Também foi presidente daqui do Pará. Exatamente. Que discutiu essa questão. E são questões importantíssimas. E é interessante porque ali a gente estava diante de dois princípios. De um princípio constitucional e de uma vedação infraconstitucional. Porque a inelegibilidade é lei complementar. Mas o direito à reeleição é constitucional. E naquele precedente da Maria época, interessantíssimo. Legal. E eu lembro, foi um voto do ministro Aires Brito. Eu estava no TSE nessa época. Eu acompanhei esse voto lá. Foi brilhante. E ele disse que ele fez esse comparativo de normas. Então, ele disse que ela tinha o direito constitucional à reeleição. Mesmo sendo vedada como promotora exatamente. de justiça. Exato, ela foi o único caso. Porque ela só se licenciou. A partir dali, não podia mais, tinha que largar o Ministério Público, tinha que largar a carreira. Mas ali foi isso. Foi o direito constitucional. Ela se reelegeu. Voltou para o Ministério Público, o único caso no Brasil. Ela foi 8 anos de prefeita de Santarém e depois retornou à carreira do Ministério Público. Exatamente. E hoje é deputada eleita. Exatamente. Aposentou. Mas foi interessante porque é por isso que eu falo que às vezes aqueles conflitos que a gente falou um pouquinho lá atrás, aqueles conflitos acabam acontecendo porque as pessoas veem uma luz reluzente naquilo e não veem o trabalho que tem por trás. Mas olha aí, uma coisa muito tênue. Uma norma constitucional e uma norma infraconstitucional. Diga-se de passagem, ela teve o registro indeferido na zona eleitoral, ela teve o registro, a manutenção do registro indeferido no TRE, concorreu indeferida com votos não válidos e foi revertido no TSE. Ganhou a eleição. 4-3. E aí ganhou a eleição. Em cima disso advogado ganha eleição. Ganha. Eu posso te dizer que já ganhou. Se ele for candidato e for eleito... Aí sim. Aí ele ganha. Não, eu tô falando assim, no sentido de vocês entenderam. Se influenciam. Eu posso te dizer que hoje ele mais perde do que ganha. Perde do que ganha. Posso te dizer que o seguinte, é aquilo que a gente conversou lá no início. No momento em que você se destaca demais... não, tá. Eu entendi que tu... Não do candidato eleito. Mas quando você diz mais perto do que ganha, é porque ele deixar de fazer alguma defesa importante, aquela condição que poderia ser reversível, deixa de ser. Pode ser, ou mesmo,
eu preciso parar aqui. Qual que é o meu objetivo? Então, a gente precisa ter essa linha tênue que é entre o trabalho que a gente está fazendo e o objetivo que é o voto na urna. Então, eu posso te dizer que muitas vezes a atuação do advogado ela pode ser desastrosa, até mesmo porque a eleição não acaba com o resultado final. Hoje nós temos um segundo turno de eleição, e eu não estou falando de segundo turno de eleição que a gente está trabalhando, que não só o tribunal, prestação de contas. Então, a gente tem uma situação de prestação de contas que, a depender de como isso é feito, é complicado. E eu vou te dizer, muitos advogados, muitos grandes advogados só se preocupam com isso quando se deparam com problema. E hoje a gente tem que se preocupar lá atrás. Se preparar durante a eleição. Exatamente. Porque você não pode, por exemplo, deixar de declarar este copo, sendo que você pegou este copo e divulgou na tua rede social e tá lá. Você impulsionou a publicação desse copo. E como é que ele não está aparecendo na tua prestação de contas? Então, é um trabalho muito árduo. A gente acaba... E agora, com recurso público, financiando campanhas com recursos públicos, esse controle, o processo, o rito, a gente já discutiu, eu já chorei várias vezes aqui pedindo ajuda para Amanda em processo de prestação de contas, mas assim, o processo está muito rígido. Tá muito rígido, tem que ser guardadas as proporções dos abusos que a gente viu por aí, sim. Mas como o recurso é público agora, o controle está muito maior, concorda? Muito, muito maior. E eu já vi situações, por exemplo, a mesma situação, porque foi pago com financiamento especial, com recurso do financiamento especial e com recurso de arrecadação privada, aqui teve a conta desaprovada e aqui aprovada com ressalva. Exatamente a mesma situação. Mesmo gasto, no caso. Exatamente, mesmo gasto, mesma situação. Então, realmente tem essa rigidez forte. A gente tem que ter uma preocupação, por exemplo, que eu tenho com o contador com que eu trabalho, sempre de orientar o contador, de falar e de exigir um exemplarzinho de um dos impressos. Já teve situações... Amostra, né? Aqui, o TRE, ele exige muito a comprovação do que tem na nota fiscal. Você tem que apresentar um exemplar de cada um com a tiragenzinha que está na nota. Deixou de apresentar um, exato. Cai. Então tem muito disso. Então, se a gente levar isso em consideração... A criatividade do povo também é uma coisa absurda. Assim, tem, assim, aqui, a legislação sempre vem atrás. A criatividade sempre vem na frente, é impressionante. É muito legal de ver essa dinâmica do que pode e não pode, e como tornar possível aquilo que não se pode, como você fazer uma limonada daquele limão da proibição, daquilo que... É muito legal construir isso. Assim, E assim, não é uma coisa que você constrói... Tá falando do tributarista, né? Do Gustavo tributarista. O tributarista tem uma tese, vai todo mundo naquela tese, aquela tese é a tese do século. No eleitoral, a tese do século é de 2 em 2 anos. Ela surge de 2 em 2 anos, a tese do século, concorda? Exatamente. É aquilo, da criatividade ela muda, porque na medida em que tem uma mudança eleitoral, você tem uma mudança na prática também, mas aquele objetivo, com ou sem a proibição, tem que ser atingido. Então você tem uma criatividade ali que você vai discutir depois da eleição se aquela criatividade está correta ou não. Se aquela... É muito tênue, é muito dinâmico, é muito criativo, exige muito do advogado skills diferentes. Do advogado eleitoral, ele tem umas skills diferentes assim, que são exigidas em relação ao tradicional escritório e tal. Tem situações de você chegar, você é réu você é requerido numa representação por propaganda e por aquilo mesmo que você está acusando, você é autor na próxima. Às vezes você vai fazendo uma defesa de uma situação em que você está sendo acusado de alguma afronta à legislação, irregularidade, e o próximo processo a ser julgado, você está acusando o cara. Da mesma coisa. Você está defendendo. Na mesma sessão. Quase que esquizofrênico o negócio. Tipo isso. Aí vai falar assim, não, aquela situação era diferente.
Aqui é assim, lá era diferente. O famoso distinguish. Deixa eu fazer essa palavra bonita em inglês, né? Vamos fazer o Tá vendo? distinguish da situação. Verdade, tipo verdade. isso, é tipo isso. Isso acontece muito, gente. Isso acontece pra caramba. Caramba, e agora essa eleição agora do 22 foi pra valer, né? Assim, foi pega pra capar. Pesado. Eu costumo dizer que faltou pau pra dar em doido. Olha, pau pra dar em dois, não sei, mas isso aqui já é resquício. Isso daí é a parte física do advogado eleitoral. Focou quem? Olha, Foi merecido. Não sem sei, dúvida. não sei quem foi, mas foi merecido. Mas a gente tinha combinado antes que a gente não ia citar nomes. Né? Não vamos. Ah, então tá. Então pronto. Mas foi merecido. Sem dúvida. Mas uma coisa, uma lição eu tive Ninguém aqui. pode duvidar de que foi merecido. Sem dúvida, E uma lição eu tive quando eu encontrei uma guarda municipal e ela disse: doutora, eu vou lhe ensinar como é que a gente dá soco, quebrando a cara e não machucando a mão. Eu falei, opa, aí sim. Tá, okay. É uma das habilidades necessárias do advogado eleitoral. É uma das skills que eu estava falando, assim, que a gente precisa desenvolver. Diferenciadas, né? Exatamente. Voltando para as perguntas que estavam no roteiro, que a gente fugiu. Tem um roteiro, entendeu? Tem, eu lembro. Mandar um recado, inclusive, para Vivi. Eu disse que tinha roteiro, Vivi. Tá vendo? Nós estamos seguindo aqui praticamente o roteiro. Alguma campanha que você já fez já doeu assim o resultado? Porque o nosso trabalho é técnico, devia ser somente técnico. Não estou dizendo que não é, mas devia ser somente técnico do advogado. É uma arte a gente se afastar um pouco. Mas no eleitoral é difícil. Já teve aquela derrota assim que doeu e... Mas a Amanda é só vencedora. Não, olha, não. A Amanda é só vencedora, não tem derrota. Tem, sim. Tem, assim, é difícil ter uma... Dói. A gente nunca não tem só vencedor, bicho. 20 não tem. em 2020. Ainda mais fazendo municipal, concorda? Exatamente. Municipal é muito mais legal. Por isso que eu tô te falando. É muito olha, mais sacanagem, putaria, guerra, isso que eu quero. Rapaz, vocês são técnicos. Não, mas digo, a guerra é mesmo no campo de batalha no municipal. Eu já fui Eleição chamada municipal. na primeira eleição, em 2004, fui acordada às 5 horas da manhã porque estavam brincando de risca-faca na frente da casa do candidato. Aí me ligaram, doutora, precisamos de você aqui. Falei, eu vou fazer o quê? Liga pra polícia, não pra advogado. Estavam com facão brincando de Eleição risca-faca. municipal na frente. tem coisas Absurdo. assim, os causos da eleição municipal são infinitamente mais interessantes. Várias coisas. De eleição municipal. Já aconteceu de situações de eu conseguir, por exemplo, caçar prefeito e as pessoas que estavam lá fui tão ovacionada nessa cassação que tinha uma moça que estava grávida e colocou meu nome na menina que nasceu. Acredita nisso? Acredito. É verdade. Aconteceu isso no interior. Aconteceu isso em 2020 com a gente aqui. Não deu em nada, porque teve eleição suplementar, foi Sim. cassado o prefeito vencedor, uma ação nossa, foi pro TSE e tal. E... Pô, uma festa lá, os caras fizeram lá. Eu não fui. Mas fizeram homenagem na eleição lá do município que a gente fez em 2020. Que aí teve depois a eleição suplementar e o candidato que deu causa, que a gente fez pelo candidato, pela coligação, não ganhou depois na suplementar também. Eles conseguiram perder a eleição. Perdeu 2 vezes. 2 vezes, já. Na terceira ele pedia música. Né? Exato. Não teve terceira, porque a gente também tem. Não conseguiu caçar a segunda, Tem não. que saber, não teve. Tá certo. Não, eu já nem Mas tu ias participei da falar- segunda. Tu ias falar alguma coisa da eleição de 2020, da pergunta do Yuri. Isso, o que aconteceu? Em 2020, eu participei de algumas eleições e uma delas realmente doeu. Doeu bastante. E eu estava acompanhando uma em que o prefeito foi vencedor, assim, 70% dos votos. Foi arrasador. E todo mundo comemorando e a gente não conseguia. Porque Doeu tinha uma realmente, outra. porque a outra realmente foi uma derrota não esperada. E naquele momento a gente acaba se questionando, porque realmente o melhor não venceu. É interessante isso. Eu sempre digo o seguinte: o fato de eu trabalhar com políticos não quer dizer que eu vote nos políticos. Se eu não tiver a minha consciência cidadã, não adianta eu fazer o que eu faço. Aí eu vou ser simplesmente mais um. Eu vou ser mais um cabo eleitoral. Não é isso. Eu acho que eu tenho, e eu passo isso para as minhas filhas, eu passo isso para minha família. E
É assim, eu sou dessas, eu trabalho com vários, como eu dei o exemplo para vocês aqui, de candidatos, inclusive, que são adversários, opositores, mas eu tenho. Assim, eu sou daquela que gosto de ver horário eleitoral gratuito, eu gosto de assistir os debates, eu leio planos de governo, então não simplesmente Uma pelo meu cidadã trabalho. consciente, além de uma advogada diligente. Eu gosto. E Viver em democracia, todo mundo deveria Precisa. fazer isso. Viver em democracia é isso. Exato. E a gente quer ganhar. A gente quer ganhar. Mas eu acho que o coletivo precisa prevalecer. E E o eu tenho contrário, isso. tendo em vista isso que você falou, já teve aquele caso de dizer, puxa, ainda bem que esse cara não ganhou. Meu cliente, mas ainda bem que esse cara não Teve. teve. Né? Teve de olhar assim e falar assim, o senhor sabe o que o senhor tem que Ufa. fazer, né? Ufa, Já, né? Ixi, toda eleição posso te dizer isso. Tem, né? Sempre, pelo menos um. Eu gosto da mano que ela fala mesmo. Assim. A gente sente isso. Não, Por tem, isso que tem teve sim. o combinado, não podemos citar nomes. É, Aí não. não citando o nome, aí dá pra falar Não, tem tudo. sim. Não, Tem sim, como eu já teve acontece, situações de... A gente é profissional, assim. A gente é profissional. Então, Assim, a gente precisa ver... Sabe mas aquela... a gente é cidadão também, pô. A gente vota. A gente é cidadão, a gente é ser humano, você é pai, eu sou mãe, você é pai. Então, assim, a gente quer algo melhor, entendeu? Quando a gente está dentro da escola, às vezes, exigindo alguma coisinha para o filho, você quer o melhor para o seu filho. Então, você quer... quer algo, que as coisas melhorem no geral. Então, tem muito disso que você precisa abrir seus olhos, e isso é uma consciência que a gente precisa ter. Muito se bate em educação, fala que, e eu acho que há uma confusão entre educação e instrução. Eu acho que educação é aquilo que a gente falou da vestimenta, sabe? Simplesmente isso. E instrução, o cara ter doutorado, pós-doutorado é outra coisa. Então a gente vê que falta base, falta princípio. E isso Valores, aí a gente né? exatamente, valor. Porque princípio, até no direito a gente tem uma base. Porque a nossa Constituição ela é formada de princípios e normas, não é lei. Então, se a gente tem aquilo, se a gente domina aquilo, é dali para baixo. Então, isso acontece também, eu acho que na convivência. Se você tem valor, se você tem princípio, você tem dificuldade de ultrapassar isso. Eu vou te dar um exemplo. A primeira vez que eu fui para Disney com minhas filhas, com a minha filha mais velha, ainda não tinha caçula, eu lembro muito bem que caiu uma moedinha e o menino foi, pegou uma moeda e perguntou, é sua? Ela disse não. Aí tinha um coleguinha do lado e falou assim, fala que é sua. Ela disse não é. Aí ela ficou olhando, aí o rapaz foi perguntando. Aí ele, não, fica pra você então. Aí ele foi, devolveu. É uma moedinha que tem lá, que pega dos personagens, foi e devolveu no Achados e Perdidos. Amanda, o que isso tem a ver? O valor dele impedia ele de ficar com aquilo. Isso é legal, sabe? Isso é base, e eu acho que é por aí que a gente precisa caminhar. Não é difícil, porque a gente sabe que você no criminal, você pega inúmeros casos que são... com certeza, mas isso não quer dizer que você vai fazer aquilo. Não confundir o advogado com o cliente. Pronto, exatamente. No eleitoral a gente tem esse mesmo fenômeno, né? Exato. A gente confunde. Exato. Então a gente precisa o saber. advogado do fulano. Bandido igual ele. Legal igual ele. Mas assim, já tive candidatos de chegar num lugar de... Aquela velha situação de sucupira, sabe? De falar assim, me dá o álcool aí. Presenciei isso. Não, a gente várias vê vezes. isso o tempo todo. Eleição municipal, então. A gente vê muito. Muito disso mesmo. O que tu acha que, assim, os advogados estão começando assim, vou falar assim, a advocacia eleitoral é uma advocacia apaixonante, porque todo mundo se apaixona com a eleição em si. É um momento onde está todo mundo à flor da pele. Então, não preciso explicar por que essa disputa eleitoral movimenta tanta gente. Mas para o advogado, o que tu acha que o advogado que quer seguir nessa carreira, que quer de repente começar nessa área, que acha interessante as eleições, quer seguir nesse caminho, o que tu acha que ele pode... precisa, o que ele pode ter atenção, ou se preparar, skills a desenvolver? E também um senso comum, se é verdade ou não. Para você ser advogado militante na área eleitoral, você precisa ter
políticos na família ou ter políticos amigos para começar e fazer acontecer? Vou responder a tua junto com a tua, mas assim, primeiro, eu sou a única advogada da família. Não tenho ninguém da família, pelo menos até o 4º, 5º grau, assim, eu acho que não tem nenhum advogado, alguém que atue no direito, pelo menos na época que eu comecei, hoje já tem priminhos lá que estão fazendo. Então eu acho que não é bom. Não tem absolutamente nada que tenha me influenciado a fazer isso. Então eu posso te dizer que também não tenho políticos na família. Então eu não sei se seria bem, não leva isso em consideração. Eu lembro que eu tive um professor, ele falava sempre que para a família a gente tem que dizer que a nossa especialidade é sempre o contrário do que da necessidade deles. Se eles estão precisando de algum problema de família, você tem que dizer que a tua especialidade não é direito grego. Então é sempre totalmente contrário. E em relação a quem queira entrar na área, eu sempre digo, isso é uma frase que eu falo para os promotores quando eles começam a dizer que advogado ganha muito e trabalha pouco. Acorda às 11 horas da manhã. Exatamente. Eu falo assim, vem pra selva. Vem pra selva. Vem pra cá disputar comigo. Você quer ganhar tanto quanto eu? Vem pra cá. Porque a gente pode ganhar muito hoje, mas pode ficar 3 meses sem ganhar nada. E vocês, a mesma coisa. Então, o que eu falo? É importante dedicação. O estudo, o direito eleitoral, ele te exige como qualquer área de direito. Eu vou utilizar novamente o Gustavo como exemplo. Por que essa falsa aparência de advogado tributarista? Porque ele é um cara extremamente dedicado. E não é isso que a gente vê dentro da classe dos criminalistas. E eu não estou sendo aqui nem um pouco... não estou fazendo pejorativo, não. Porque isso daí é o que coloca advogado de porta de cadeia. Sim. Então, a gente vê isso diferente. E eu posso dizer aqui que, conhecendo ele, conversando com ele, eu aprendo muito. E eu pergunto muito pra ele. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Ela tá descontando, porque eu pergunto muito pra ela também. Não, mas eu também pergunto pra ti. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, a gente vê que o estudo, a dedicação vai a isso. E você tem uma base constitucional muito, muito forte, que te exige demais. A base constitucional muito... E, cara, como você falou durante alguns momentos da nossa conversa, de 2 em 2 anos a gente tem uma eleição diferente. Você precisa entender isso. A gente tem um código de processo civil que é de 2015 e iniciou em 2016. Pouquíssimas mudanças de lá para cá. A gente tem ainda um código de processo penal de 40, né? 41. Né? Então, assim, a gente tem situações que estão aí perenes. Eleição, não. A lei eleitoral, o código eleitoral, a lei complementar que trata das inelegibilidades e a lei dos partidos políticos e a própria Constituição são bienalmente alteradas para cada eleição. Então, você precisa. Então, é dedicação. Se você quer, dedica. Vai lá. Tribunal é interessante, são interessantes as discussões, acompanha. E foi essa, por exemplo, a primeira eleição que eu vi uma dedicação do Supremo para a eleição. Se você for analisar as outras, não. Você via essa dedicação do Supremo, o Supremo discutindo o eleitoral. Você viu muito pouco, mas você viu para essa eleição o Supremo discutindo o eleitoral. Então eu acho que vale a pena se dedicar e vale a pena chegar em algum. Eu vou mais a fundo, assim, beleza, dedicado, eu concordo com tudo que você falou, 100%. Mas assim, no meu caso, eu entrei no eleitoral por uma necessidade familiar. Eu vivi a eleição antes de entrar na faculdade. Necessidade não, tô aqui, né? Não, mas assim, eu era demandado. Ah, tu é advogado? O que eu venho aqui fazer? Direito grego. Exato. Te falei já te dei. Se tivesse falado comigo antes. Só que a eleição, ela puxa, a gente participa. Eu já participava de eleição desde garoto. Balançando bandeira. Sempre achei um barato. Mas é legal. Quando eu me formo, quando eu me torno advogado, né, necessariamente essa coisa puxa. Então foi meio por acidente. Eu fiz uma pós-eleitoral meio por acidente. Mas no meu caso, a demanda ela é precedente
a minha escolha, certo? Então, eu fui eu fiz como uma espécie de escudo, porque eu sabia que seria demandado. No teu caso foi diferente. Você veio de São Paulo, formada, foi para Breves por uma oportunidade e lá participou de uma eleição e de lá para cá E ficou. mudou assim do ramo, né? Ela vinha do direito Tributário, já tributário aprovada e veio no pro PBC. público, assim. Não sei mais nem o que é imposto. Agora sim, tudo bem, beleza, dedicação, estudo, atualização, estar antenado para tudo isso está tudo correto. Mas eu pergunto, vou insistir na pergunta no seguinte sentido, no outro lado. O que o advogado que quer, eu estou falando de mercado, já não estou falando de atuação, Sim. mas estou falando do mercado em si, para o cara entrar no mercado eleitoral, o que tu acha que ele pode fazer? O cara está se formando hoje, fala assim, poxa, eu quero trabalhar nas próximas eleições, como é que eu entro? Qual é a porta de entrada que você acha? Eu tenho uma tese, que eleição municipal é mais fácil. Mais fácil pela simples razão de ter vários candidatos em vários municípios e não concentrado no estado. Uhum. Então você tem chance de ter um amigo, parente, conhecido de alguém, primo da fulana, não sei o quê, que é candidato, você vai lá, eu sou a favor disso. Você entra, mostra o serviço e agregue valor à tua famoso atuação. pro bono, iniciar com pro bono. Iniciar com pro bono é a melhor entrada? Mas é a minha tese, de repente você discorda. Não, O que você acha? não te digo que você não está errado, não esteja certo. Veja só, a eleição municipal ela é sempre a porta de entrada. É muito difícil se você não tem uma relação com alguém que realmente já esteja aqui na crista da onda no que diz respeito à eleição estadual, é pela municipal, porque iniciar pela estadual você vai iniciar no tribunal. No tribunal te exige um pouco mais. A zona te exige muito menos, né? A cobrança é menor. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, vai pra rua. Vai pra rua. Eu sou advogada que vou pra rua. Eu sou advogada hoje que balanço bandeira. Ou seja, procura o partido, procura o candidato, exatamente, bata na porta. Exatamente. Peça vai. experiência, peça uma chance, entra na equipe, ainda que não seja... Mas vai. Mostra que você tem condições de fazer. Eu acho que é importante. Em todas as eleições, Yuri, que eu participei desde 2004, a minha vestimenta no dia da eleição é calça jeans e camiseta. No início, tênis. Com adesivinho. Com adesivinho. Não pode entrar com adesivinho. Por quê? Vai. Eu adorava isso. Deixa eu contar um caos. Posso? À vontade. A vida toda eu fiz essa manifestação individual e silenciosa. Quase que eu falo. Individual e silenciosa. Quase que eu falo. A vida inteira. Eu ia pro colégio eleitoral, que é o meu colégio onde a gente se conheceu, onde estou junto, colégio ideal. A vida inteira eu votei ali. Ainda quando eu não votava lá, eu ficava ali na frente. Eu ia 8 horas da manhã votar. E eu ficava até as 5 da tarde. Fazendo boca de urna. Nunca foi de boca de urna. Fazia manifestação individual e silenciosa. Mas o eleitor já tinha votado? Não, ele entra antes também. Ah, tá. Ele entra e sai. Entendi. Quando ele entrava. Ah, entendi. E eu me enchia de praguinhas, de adesivinhos. Eu enchia. Mesmo quando não era eleitor ainda? Mesmo sem ser eleitor. Eu me enchia de praguinhas. Antes dos meus 16 anos. Uhum. Eu me enchia. Meu pai é candidato até bem antes. Desde bem antes. Me enchia de praguinhas e ficava ali na frente andando. Pra cima, pra frente, pra trás. Na entrada do colégio. E aí chegam, porque tem muita, como você falou, tem muita gente que, tu é advogado, vem aqui, tu vai ser fiscal. Aí tem um monte de gente inexperiente na advocacia eleitoral, que é fiscal no dia, porque você tem várias zonas, tem que ter muito fiscal e tal. Aí eu vi aqueles caras, advogados com terno e gravata no dia da eleição, eu falei, eu tenho que zoar com esse cara. E eu ficava na frente, afrontando mesmo. Aí sempre tem um policial militar na frente de cada sessão eleitoral, zona eleitoral. Colégio, sessão. Colégio, né? Do colégio, de votação, local de votação. E eu ficava ali na frente, cheio de praguinha. Como naquele colégio, naquela local de votação, eu conhecia muita gente, que era o meu bairro, eu estudei a vida inteira naquele colégio, e o meu candidato sempre foi bem votado naquele lugar, cara, eu conhecia todo mundo, eu falava e tal, as pessoas, não sabia o número do fulano, me dá aqui. Eu falei, pega aí que eu não vou te dar. O policial pega aí, tá aqui, na cara do policial e na cara dos fiscais. Pode tirar, meu chefe. Pode tirar. Pega aí. A pessoa tirava a praguinha e botava nela. Pode votar? Pode votar. O policial, todas as vezes, 100% das vezes, o policial chegava assim, cara, tu não pode fazer. Eu falei, bicho, eu posso.
Eu agora vou dar minha carteirada. Né? Eu posso. Eu não tô abordando ninguém. Eu tô abordando meus amigos. As pessoas que me conhecem falam comigo. Eu não tô entregando. Pode me registrar aqui se eu tô com algum material gráfico na mão. Não tenho nada. Não tô entregando para ninguém. As pessoas estão tirando de mim. Eu permito que as pessoas tirem de mim a propaganda para colar. Eu posso fazer isso. Aí os fiscais reclamando. Aí o pessoal chamava. Eu falei, ninguém vai me ler. Cara, nunca. Nunca foi conduzido. Nunca Já teve denúncia. Já teve várias, todas. Não, denúncia não, tipo assim, já teve notícia, aliás. Levaram o Yuri, aí já corre chegou. todo mundo e No vai não grupo sei o do que nada. no grupo. Levaram o Yuri, aí eu corro. Não, pô, não, foi outra pessoa Foi outra levaram pessoa, ali. eu tô aqui. Eu sempre fui muito consciente do que eu podia. Então, assim, eu adoro isso, adoro assim, afrontar nesse dia, porque as pessoas não sabem É, eu já... do que pode, do que não pode. Não, e é interessante isso. 2020, eu fui tava passeando em umas escolas, aí eu cheguei numa escola que estavam todas as portas fechadas. Eu falei, por que as portas estão fechadas? Pra não entrar carapana? Oi? Verdade, tô falando pra você, pra não entrar carapana. Eu falei assim, não, as portas todas abrindo. Muriçoca, pra quem não é de Belém. Pronto. Mosquito. Aquele que pica assim, gente. Quase dengue. Então, eu falei, não, vamos abrir. Não, mas não pode. Eu falei, sim, não continua se não abrirem todas as sessões. Era fiscal. A diretora da escola, ela disse assim, mas quanto tempo que você participa de eleição? Eu falei, essa é a minha primeira. Ela disse, é por isso. Isso, eu tô falando de 2020 agora, tá? Essa é a minha primeira. É por isso que você não sabe. Aí eu falei, tá, tudo bem. Chame o juiz eleitoral. Quando o juiz chegou, ele já me cumprimentou pelo nome. E aí... O que tá acontecendo? Eu falei, tá acontecendo, tá tumultuando. Eu falei, não, eu só quero que abra as portas. E por que elas estão fechadas? Aí eu falei, pergunte pra diretora da escola. Carapana? Não, abram todas. Então são curiosidades que estava fechada e, sim, simplesmente lá dentro, sem nenhuma discussão. Não se sabe o que está acontecendo. Então, é o que eu sempre falo, quando falam mal da urna, assim... falaste um ponto muito interessante, né? Isso. Olha aí, quando falam mal da urna, eu sou uma grande defensora da urna eletrônica. É inviolável a urna. Eu posso te dizer que 99,9% sim. Ela não é ligada a nada. Porque nada é 100%. Exato. Ela não é ligada a nada. Não é ali. Mas tu lembra da apuração no papel? Lembro. Lembro. Mas o que acontece? A informação sai. A informação é enviada. E aí a gente tem uma rede invisível lá, que é rádio, que é velocidade da luz, alguma coisa que tem umas pessoas que conseguem penetrar. Então, tipo, não sei. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte. Hoje, as grandes fraudes em eleição ocorrem com as portas fechadas. É no interior que você vê um grande número de pessoas. Não é da urna para fora, mas é do eleitor para urna. O problema sempre está no ser humano, nunca está no... Sem dúvida. É a liberação da urna. Esse ano, por exemplo, muitas transferências de votos ou inscrições novas não fizeram biometria, ainda por conta da Covid. Então, este ano ainda foi permitida a liberação da urna com a digitação do número do título. Isso daí, se você deixa mesários com que tenham má fé sozinhos dentro de uma sessão... Uma sessão que falte muita gente. Exato. É só verificar no caderno de votação. Opa, esse daqui não veio. Digita, libera a urna, vai lá e vota. Porque é assim que acontece. Então, a gente talvez precise de uma conscientização um pouco maior. Por quê? Porque o que acontece? Os partidos ainda não vão. Também. Não só isso, Yuri, mas assim... Os partidos e as coligações, os candidatos são chamados no momento do lacre da urna, no momento do fechamento do sistema. Então existem situações que não tem como. Como é que você vai mexer em algo que está desligado? É só... Aí a gente vai lá para Eu, Robô, né? Então são situações de ficção científica. Então você não está ali. As pessoas que reclamam muito disso é porque não viveram a apuração no voto de papel. Sem dúvida. É isso. É diferente. Que você tinha número e nome. E uma população que era, hoje menos, mas que era muito analfabeta, não conseguia, que escrevia o nome. Imagina, nós tivemos um candidato aqui que o nome dele era Van den Kolk.
Imagina o eleitor escrever o nome dele. Entendeu? Então, assim... E antigamente você impugnava a forma de escrita errada, o cara comia uma letra. Imagina quantos José Carlos tinham. E tem causos com esse nome. Sim. Conhece a Sim. causa. Teve 3, 4 candidatos que são homônimos. Para quem vai o voto? Se o número não corresponde a nenhum deles. Então, assim, na apuração eu peguei. Claro que eu sou novinho. Eu nunca peguei. Eu sou novinho. Papel, tá? Mas eu peguei. Assim que se derruba, né? Eu peguei aquelas... Até há 15 minutos atrás eu era o mais velho da mesa. Aí ele veio, eu peguei já a apuração física. Não, mas é aquela. Eu nem votei. Eu me lembro, mas porque eu li nos livros, né? Eu nem votei. Aqueles livros empoeirados do século passado. Mas eu peguei uma urna que era a eleição de 2004 ou 2008, não sei. Foi o 4 ou 8. Era, 4 já era. Não, foi 96 a urna, só que não tinha tanto, não tinham todas as urnas eletrônicas, quando dava pau numa, substituía. Pela de lona, sim. Pela de lona, exato. Foi uma dessas substituídas. Foi logo no foi 4 ou foi 8. E eu via, foi a campanha majoritária para prefeito, a campanha municipal, onde uma urna dessa substituída, que eu via pela primeira vez, no local de apuração, tinha uma cabaninha, não é cabana, aquele negócio de bar, em show, como é que chama? Um cercadinho, com uma tenda, assim, tipo, onde vendia bebidas em shows e tal, eventos, onde a pessoa pegava até aqui a urna, tirava o lacre, virava ela assim do caixote. Aí vinham os papéis dobradinhos, assim, a cédula de votação, onde o eleitor escrevia, marcava um X no cargo que estava votando, e o número e o nome do candidato. E muitas vezes o número não correspondia ao nome, o nome escrito errado em relação ao número. Muitas vezes, sei lá, às vezes era fácil você conseguir identificar. Só que quem ganhava aqueles votos, quem tinha mais delegado na urna, naquela sessão que estava aberta. Sim. A candidatura mais estruturada, que tinha mais delegados e fiscais naquela urna na apuração, ganhava no grito. Então, assim, quem reclama hoje da urna eletrônica não tem noção de como era esse negócio. Não. E você vê recente, em 2000, nos Estados Unidos, elegeu seu presidente que até hoje tem questionamentos sobre aquele voto da Flórida que mudou. Sem dúvida. Voto de papel. Então, assim, eu não sei. Eu acho que o negócio da urna é interessante. É um ponto polêmico aqui pra gente falar, mas a apuração de papel era muito mais complicada. Infinitamente mais complicada. Não, sem dúvida nenhuma. E a gente precisa... Até porque demorava dias. E a gente trabalha com isso, a gente vê isso diariamente. Entendeu? Esse ano, por exemplo, com a modificação das urnas, posso te dar um detalhe. Com a modificação das urnas, nós tivemos muitos problemas de urna esse ano, de substituição de urna que não está... Mas tem número suficiente. Sim, tivemos. Mas assim, como mudou a urna agora para aquela um pouquinho menor, né, tal, teve muita substituição. Impressionante. De 20 para agora, tiveram muitas substituições. Mas isso daí também não é fator determinante, olha, essa urna estava batizada ou isso. É muito difícil. Assim, as coisas elas são abertas. Tá ali. Você tem condições de estar lá no momento em que o sistema é fechado. Se você não tá, você vai reclamar de quê depois? Então, assim, é muito difícil. É permitido você estar lá. Exato. Por exemplo, eu sempre tenho conversa, tá rodando por aí um videozinho de uma sessão lá. De uma sessão específica que tinham 116 aptos para votar para governador, para senador, para deputado estadual e federal, e tinham 500 aptos para votar para presidente. Olha, é fraude. Não, gente, vota em trânsito. É voto em trânsito. Aí a pessoa não se liga nisso. Então, é complicado. Eu já fui fiscal várias vezes. Não, eu estou tentando votar no candidato aqui, não está funcionando, a urna está com defeito. Lá vai, eu largo tudo que eu vou fazer. Vamos lá, pegamos. Chego lá, digitou errado. E eu fiz, sabe o que eu fiz esse ano? Eu fiz muitos treinos. Eu acho que eu treinei, sinceramente, sem exagero, eu acho que uns 40 mil fiscais esse ano. E assim, e sempre a mesma pergunta: quando não apareceu o nome? Quando não apareceu a foto? Quando não apareceu... Eu falei assim, eu fiz um textinho, encaminhei para todo mundo e coloquei isso no meu manualzinho para ficar nos fiscais. Não apareceu? Corrige e digita de novo. Corrige e digita de novo. E verifica se realmente não teve. Então, se aí sim você digitou todos os números e ainda assim, aí beleza. Me liga. Mas só me liga depois da terceira. Depois da terceira, por favor.
Então, eu preparei um textozinho. Por quê? Porque parece uma coisa absurda, mas a pessoa vai lá, não apareceu a foto do Gustavo e mesmo assim ele confirma. Pô, corrige. Tenta novamente. Então, assim... Boa parte das vezes é erro de digitação. Grandes. Pelo menos na minha experiência, foi 90% das vezes que fui chamado foram erros de digitação. 90% não, 100% das vezes que fui chamado. Eu também posso te dizer que 100% das vezes foi erro de digitação. É isso. Eu acho. Rendeu, hein? Entregou, doutora Amanda. Entregou. Muito legal. Eu tô reflexivo. E a gente vai... Vai votar em mim? Vota. Opa, beleza, então. Não precisa nem pedir de novo. A campanha eleitoral mais barata da tua vida vai ser essa. Vai aqui, ser? né? Você já ganhou os Ai, votos. quem me dera. Agora tu vai me atender quando começar os problemas da prestação de conta, né? Nunca deixei, né? Dessa vez que não é. Pois é. Eu tô criando compromisso público aqui. Tá certo, sem problema Nenhum. nenhum. Tá gravado aqui Tá pra acertado. comprometer. Sempre te entendeu? atendo, te mando a jurisprudência nova, bonitinha. Aquela que Isso é verdade. cabe, aquela que não cabe. Exatamente, Então, é verdade. pronto. Já me salvou algumas vezes. A gente vai Amanda, pra cima. muito obrigado por ter vindo. Foi Obrigada. um papo assim, e o melhor é que nós estamos no calor do momento. Nós estamos aqui no intervalo de um turno para o outro, numa eleição que foi diferente. Nós estamos ainda aqui cansados, podemos dizer, porque essa campanha foi desgastante. Muito mesmo. E assim, Com novos acho que, ensinamentos da acho da que eleição, rendeu, toda acho que eleição rendeu. E com a Nike mais poderosa e mais rica, né? Isso é verdade. Não podemos negar. E assim, acho que também insight para quem vai começar na carreira, quem quer, quem gosta, quem assim, o advogado o cara que quer advogar e ficar no escritóriozinho Não o dá. tempo todo, vai pro tributário. Vai pro tributário. Vai pro tributário, porque assim, no eleitoral é pé no chão, é tênis, Tem que- calça jeans, tem que- camiseta. E vai. Eu cortei cabelo anteontem. Passei 45 dias sem cortar cabelo. Eu vi a publicação. Eu até curti. Foi. Não dá tempo. No Eu sei eleitoral não como dá é que é tempo. isso. No eleitoral não dá tempo. Obrigado, acho que foi muito. Entregou legal. Acho que a gente passou por opiniões pessoais, temas polêmicos, eleições, insights para advogados, quem quer começar na carreira. A história um pouco da Amanda, eu não conhecia até o início, eu não Né? sabia dessa história de Breves. Acho que foi bem legal. Obrigado de novo por ter Só vindo. faltou a gente falar sobre a Madonna, que é a outra especialidade da doutora Amanda. Aí realmente já começa a lágrima cair aqui, É ó. um episódio à parte. É um episódio Com à parte, a gente certeza. fala sobre Um Madonna. episódio, você certeza. já está convidada. Não, O tapete vermelho vai ser estendido de novo, você vai sabe. ter que fazer. E vocês vão. Eu vou fazer vocês se emocionarem. Não duvido. Acreditem. Não duvido. Obrigado, Amanda. Obrigado Obrigada a mesmo. vocês, Acho que foi um né? prazer que te receber e acho que contribuiu legal. E para quem gostou, para quem está curtindo os convidados, para quem quiser sugerir temas, sugerir novos convidados, se inscreva no canal do escritório, compartilhe com os amigos advogados, aquele seu amigo advogado que está na dúvida de qual área seguir. A gente tem aqui vários episódios contando causos, experiências, como começou, né, pessoas que vieram aqui, como começaram na carreira, para tentar ajudar. Acho que esse é o objetivo e acho que está sendo bem Tirar legal. os muitos conteúdos. insights para que a pessoa aprenda no amor, né? Não aprenda na dor. Também. Um pouco das experiências nossas, de todos os convidados que vieram aqui. Curtam lá, compartilhem e Sigam a Amanda nas sigam a redes sociais, que Amanda, o vai estar arroba aqui, vai estar aqui o arroba, já vai estar tá aqui o arroba marcado, arroba da embaixo Amandinha, dela. muito conteúdo bacana. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigado, Valeu, Amanda. Valeu, tchau. Gustavo.